Olá, bem-vindos a mais um Chá com Ideias aqui no nosso canal Fragmentos Teóricos. A nossa conversa de hoje será sobre marketing, mais especificamente sobre marketing humanizado. Para essa conversa, nós convidamos a professora Marina Sepúlveda, que além de professora, é também empreendedora. Ou seja, ela associa a teoria que ensina à prática da administração do seu negócio. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, Marina. Mas antes da gente continuar essa conversa... Solta a vinheta, Ivo. Você é da opinião que o marketing é uma disciplina que promove uma comunicação muito robotizada? Se as marcas são criadas por pessoas, então por que o marketing parece não dar tanta importância aos sentimentos e emoções dos seus consumidores? Ultimamente, né, Marina, as empresas vêm pensando mais nessa relação entre marcas e consumidores, né? Mas afinal de contas, como é que a gente pode entender uma diferença desse marketing tradicional, que pensa no lucro, nas marcas, no consumo, de um marketing mais humanizado, que procura ver o rosto e a identidade dos seus consumidores? Pois é. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou muito feliz de você estar aqui e de ter me convidado para essa conversa e de estar participando do seu canal. O prazer é nosso. Mas, na minha opinião, é um canal maravilhoso que precisa ser seguido por muitos, porque a gente aprende muito com o seu canal de verdade. Que bom, obrigado. E em segundo, eu quero começar a nossa conversa explicando um pouquinho o que é marketing. Ótimo. Para situar as pessoas. Sim. Porque é uma área do conhecimento e uma área de gestão de negócios muito utilizada, mas ainda existe uma aura de desconhecimento a respeito dessa questão. Sim. Confunde-se muito marketing com propaganda. E também, assim, como todas as áreas, de todos os ramos de atuação, pode ser usado para o bem e para o mal, e você melhor do que eu sabe que filosoficamente a gente nem sabe explicar direitinho o que é bem e o que é mal, né? Sim. Então, mas pode ser usado a favor de alguns ou de muitos, Sim. ou de todos. Então, e é nesse sentido que eu pego. Sim, então o que é o marketing, então? Segundo, existem vários conceitos, mas eu gosto do resumo do resumo do resumo. Tá certo. Que é uma frase que o Raymond Riches fala. Ele fala que marketing seria, então, entender para atender. Eu gosto muito desse resumo. E ele fala assim, que seria entender as pessoas em suas necessidades, desejos e demandas e atender essas pessoas nessas necessidades, desejos e demandas. Então, é uma área que envolve a satisfação das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Só que quando eu falo de satisfação de pessoas que estão envolvidas, pensa-se muito, e muitas empresas, mesmo falando que estão fazendo diferente, ainda fazem o marketing da forma antiga, pensa-se muito em entender só o público-alvo consumidor. Marina, então a gente pode pensar que o princípio das relações são humanas. É esse princípio que rege o marketing humanizado? A gente tem que pensar mesmo que as empresas não se relacionam só com seus consumidores. E não deveriam pensar só nesse tipo de relação, essa relação de lucro e especialmente de um lucro imediato. Ou seja, o ser humano é mais complexo do que só o consumo. Muito mais complexo que só o consumo. E além desse público consumidor, as empresas elas interagem com vários outros públicos. Elas interagem com seus funcionários, com os familiares desses funcionários, com a comunidade onde elas estão inseridas, com a sociedade de uma maneira geral. E esse pensamento muito reducionista, né, de focar só no consumidor, ele valia até outro dia, agora não vale mais. E quando eu falo outro dia, eu falo especialmente dos momentos que a gente vem vivendo de uns anos para cá. Eu tenho convicção, claro, que você sabe muito mais do que eu a respeito desse assunto, mas a gente tem vivido uma crise muito pesada, econômica, política. Eu percebo muito essa crise de 2014 para cá, e o poder de consumo das famílias no Brasil, ele foi muito reduzido. A sociedade empobreceu. Muito.
E quem impulsionava o consumo perdeu o emprego, que eram as classes, a chamada nova classe média, né? Que é a classe C. Perdeu o emprego e aí ficou sem poder comprar e muito endividado. A gente ainda tinha uma classe um pouco mais abastada, eu não estou falando dos ricos de forma alguma, estou falando da classe B, que precisou deixar de consumir muitas coisas, especialmente serviços, por conta dessa crise. Muitos ficaram sem emprego, outros ficaram com medo de perder o emprego, começaram a fazer um mínimo de reserva para sobreviver nesses tempos difíceis, dispensaram empregados domésticos, reduziram idas a restaurantes, reduziram viagens, reduziram manicure, especialmente esses serviços, clubes, né, clubes, etc., e começaram a viver com menos. Só que na hora que as pessoas forçosamente começaram a viver com menos, elas começaram a entender que dá para viver com menos. Então, talvez, por iniciativa própria, elas não viveriam com menos, porque a gente vive numa sociedade capitalista que a máxima é que ter é ser. Mas como elas foram forçadas a viver com menos, né, elas entenderam que dá para viver com menos, que ter não é ser. E aí o que acontece? Surge um novo consumidor. Eu falo que as coisas não são assim, muito lineares, não. Sim. E elas são muitas variáveis envolvidas no processo. Então, junto a esse consumidor que surge em função de uma crise, de adaptações a essa crise, a gente tem também uma nova geração, que são os milênios. E a gente ainda tem uma geração que é abaixo dos milênios, que é a geração Z, né? Que é a geração das minhas filhas, por exemplo. Que são gerações que estão muito menos preocupadas com ter. Elas querem usufruir da vida, né, das coisas. Elas não precisam ter um apartamento, elas querem ter mobilidade. Então elas não precisam ter para ser, né? Elas sabem que... Para que elas vão ter um carro se elas podem usar um aplicativo, né? Para que elas vão ter um apartamento se elas podem se locomover pelo mundo e experimentarem novas experiências? Dentro desse contexto, então, a gente tem um consumidor diferente. Um consumidor que começa a se preocupar com a questão da sustentabilidade. Os millennials, especialmente a geração Z, eles não... outro dia minha filha falou assim, compra um shampoo para mim que está escrito que é totalmente vegano. Eu falei... Oi? Shampoo vegano? Totalmente vegano. Eu falei, eu nem Mas não é só pra sabia comer? que ela se preocupava com isso. Mas se preocupa. Sim. É uma geração que está focada nessas questões, Sim. né? Talvez a crise econômica tenha só potencializado isso que já estava em curso, né? E transportou isso para a nossa geração. Sim. Que talvez não vivenciaria isso, assim, se não fosse sido forçada a vivenciar uma experiência de redução no consumo. Sim. Ô Marina, e diante de uma transformação como essa, como que as empresas devem começar a agir? Eu digo aquelas empresas que estão atrasadas nessa transformação. Como que as empresas devem começar a agir para deixar essa forma tradicional do marketing, de pensar esse marketing como consumo e lucro, para pensar o marketing de uma maneira mais humanizada, nesse consumidor transformado, diferenciado? As empresas têm que entender que elas estão lidando não com consumidores, elas estão lidando com pessoas. Elas têm que entender que as relações, elas são boas quando elas são boas para todos, né? Não podem ser boas só para o consumidor, só para a empresa, ou só consumidor e empresa, né? Antes era só empresa, né? Agora elas precisam ser boas para todos os que estão envolvidos no processo. Eu acho que o que foca muito essa questão do novo marketing, do marketing que eu acredito, do marketing que cada vez mais eu quero ensinar para meus alunos, que eu tento passar, é que nós precisamos entender os seres humanos. A gente às vezes não pode ganhar, mas deixar o outro ganhar. Num outro momento a gente ganha mais, sabe? Ou então ganhar um pouco menos, mas todos ganharmos juntos. Sim. Porque não adianta você ter um com muito, outro com nada. Não vai funcionar.
Aí você fala assim, não, mas desde que o mundo é assim que as coisas funcionam. Mas a gente tem que levar em consideração essas novas gerações que não acreditam mais nesse modelo de consumo. Elas vão consumir menos, mesmo, se as empresas não se adaptarem. É aquela ideia, né, Marina, que o consumidor antes ele era um número, né? Um número da produção, um número do consumo, um número do lucro. Hoje ele quer ser identificado como pessoa. Ele tem um rosto, ele tem sentimento, ele tem emoções, eles têm desejos específicos e querem ser respeitados nisso, não é assim? A ideia é essa mesmo. E a gente tem que pensar da seguinte forma. As pessoas, elas gostam de ser tratadas com cuidado, com carinho, com respeito, gostam de ser tratadas pelo nome. E ser um número é de uma frieza tão grande. E a gente hoje, eu falo assim, que as grandes empresas, elas têm que entender isso. Seus departamentos de marketing, eles têm, não adianta fazer pesquisas caríssimas, não adianta contratar os melhores institutos, né? Não adianta terem comerciais sofisticadíssimos, cheios de recursos tecnológicos, se não houver de fato uma aproximação com quem realmente importa, as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, os profissionais que estão lidando com marketing hoje, eles têm que viver na pele o que o consumidor daquela empresa vivencia, né? Tem que ter a grande palavra, são duas grandes palavras, eu acho, para o marketing humanizado, para o marketing que eu acredito, o marketing que eu acho que é o que vai sobreviver: verdade e empatia. Então a gente tem que trabalhar com essas duas questões. Não adianta você ludibriar, tentar enganar seu público, tentar enganar as pessoas que estão à sua volta, porque um dia isso aparece, né? E tem que ter empatia, você tem que tentar entender, vivenciar o que o outro vivencia para você oferecer para aquele outro boas soluções. Sim. E aí é que eu vejo uma grande sacada e uma grande oportunidade para quem tem pequenos negócios, por incrível que pareça. Porque o pequeno, ele vivencia o dia a dia do seu público, ele vivencia o dia a dia da sua comunidade, dos seus funcionários, caso ele tenha funcionário. Então, ele consegue essa aproximação baseada na verdade. As grandes empresas, elas vão gradativamente perder consumidores, perder vendas, sem entender por que elas estão perdendo. E aí disparam a fazer promoções de vendas, desenvolverem estratégias agressivas de merchandising. Vai ter um volume, às vezes, grande num primeiro momento, mas depois isso não é sustentável. E é interessante, Marina, isso que você está falando, porque quando a gente olha para esse mercado, e esse mercado tão falado, inclusive o ministro da Economia costuma falar muito de mercado, né? Assim, numa linha neoliberal, né? Esse mercado então estaria ditando as suas próprias regras, né? Só que essas regras desse mercado têm que ser entendidas como regras que são ditadas antes do mercado pelos consumidores que fazem esse mercado, pelas pessoas que existem nesse mercado, né? Então você não pode continuar tratando as pessoas como se fosse um lugar, uma gaveta onde você só quer tirar o dinheiro, né? E não entender que essas pessoas têm uma complexidade maior do que um perfil de consumidor. É isso mesmo. As pessoas são muito mais complexas, as pessoas, elas mudam de interesse, elas mudam de opinião, às vezes numa velocidade que quem estuda o comportamento do consumidor não consegue entender. Mas são muitas variáveis envolvidas, né? Às vezes um acidente, uma situação climática, uma pandemia, um problema de saúde na família, ou um encontro com uma pessoa que há muitos anos não via. Sei lá, são muitas as questões envolvidas que fazem o ser humano tão complexo. Sim. Então ele tem que ser entendido como ser humano. Dentro dessa complexidade, Marina, a gente pode inserir um viés aí nessa discussão, que são dos
influenciadores digitais, né? Que ficam famosos exatamente por se expor como pessoas, mas que na verdade, num segundo momento, atuam como canalizadores de consumo, de marcas para serem consumidas. O que você pensa a respeito do uso dos influenciadores digitais pelo marketing? Eu adoro o Instagram, adoro, chega a ser um vício, mas eu percebo um movimento, inclusive meu, como consumidora desse tipo de veículo, né, desse tipo de mídia, de desacreditar cada vez mais daqueles que se dizem influenciadores. Eles já foram, só que em um momento anterior, as pessoas se deixavam influenciar por situações diferentes da sua realidade. Então, um mundo perfeito no Instagram. Sim. Tudo lindo, tudo colorido. Uma ficção. Tudo uma ficção. E agora, quando eu vejo essas influenciadoras digitais que têm muitos seguidores, especialmente no Instagram, o canal no YouTube, como consumidora eu desacredito. Então, se ela está provando um pão de queijo, eu já não acredito, mas eu não estou falando eu como Marina, como uma pessoa que estuda esse assunto, não. Eu estou falando eu como pessoa. Sim. Né? Se ela está provando um pão de queijo e está falando que é uma delícia, eu já não acho que deve ser tão delícia assim, porque eu já entendo que tem alguém pagando por isso, né? Uhum. Se ela está, às vezes, mostrando uma marca, eu já não acredito tanto nessa marca, porque eu sei que não é verdade, ela está sendo paga para falar sobre aquela marca. Uhum. Porque eles E o têm humor, que ter algum Marina? conteúdo. E o humor? Assim, a gente gosta de rir, a gente gosta de achar graça nas coisas. Eu acho que o riso, ele tem até esse papel assim de transformar uma emoção em outra coisa completamente diferente, o que não quer dizer que a gente não possa pensar a respeito daquilo que a gente está rindo, né? Mas qual é o papel desse humor, assim, na humanização do marketing? As pessoas estão precisando achar mais graça das coisas? A vida precisa ser mais leve. A gente ensina e fala assim que vamos pegar dentro do marketing a propaganda, né? A propaganda brasileira ela leva muito em consideração emoção e humor. Emoção, humor e reverência são esses três pilares para a gente fazer uma propaganda que chegue mais próximo do consumidor. Uhum. O marketing é uma disciplina muito vasta, né? muito ampla, mas tem algumas questões que são assim predominantes, algumas dúvidas que ficam dentro do marketing que são predominantes. Por exemplo, qual a diferença de merchandising para propaganda? A propaganda é aquilo que você incute em várias mentes uma ideia, um conceito, uma experiência. Então, você vai contar para muita gente, através da publicidade e propaganda, um determinado conceito, a existência de um determinado produto e etc. O que é o merchandise? O merchandise da maneira pura e simples, clara dele. Uhum. É você colocar a informação para o público consumidor do produto no momento em que ele está apto e disposto a comprar. Então, aquilo que é feito no momento em que o consumidor não pode comprar, ele não está num ponto de venda físico ou não tem acesso a um ponto de venda virtual, isso é publicidade e propaganda. Então, você pega um outdoor, né, um cartaz que está lá fora, ele é publicidade e propaganda. Se você pega aquele mesmo cartaz e coloca ele dentro de um supermercado, aquilo deixa de ser uma ação de publicidade e propaganda e passa a ser uma ação de merchandising no ponto de venda. Uhum. Então, ali, naquele lugar, a pessoa está apta e pronta a comprar. Uhum. Então, você vai fazer uso dos sentidos básicos humanos, tato, olfato, visão, paladar e audição, para que a pessoa possa comprar. Então, isso é merchandising. No Brasil, a palavra merchandising ela é usada de muitas formas. Então, às vezes tem um programa de televisão, outro dia você fez um fragmento teórico, né? um programa no seu canal sobre o Big Brother Brasil. O Big Brother faz uso, ele inclusive vende com o nome de merchandising, ações de publicidade e propaganda. Tem hora que o consumidor pode comprar de casa, ele pega o aplicativo da loja X que está fazendo a propaganda ali e pode comprar.
Se o consumidor não pode comprar de casa, isso é uma ação de publicidade e propaganda. Esse problema em relação às nomenclaturas não tem. Você tem que entender qual que é a intenção que você, como quem está planejando aquele conjunto de comunicações e de ações de marketing, qual que é o objetivo que você tem. Né? Talvez a emissora tentou muda o nome para dizer o merchandising é aquilo que está fora do bloco comercial, né? O bloco de publicidade e propaganda que ela faz nos intervalos dos programas, e aquilo que ela insere dentro especificamente do programa, ela está chamando de uma ação de merchandising, inclusive dentro desse conceito, parecido com esse conceito que você está dando, quer dizer, aquilo que está meio que fora do lugar, né? Aí ela chama assim. Isso? No mundo inteiro isso chama publicidade no script. Então, dentro de uma determinada cena, eu estou fazendo uma publicidade e aquela publicidade faz parte daquela cena. No Brasil, isso recebe o nome de merchandising. Tem umas questões que falam sobre driblar determinadas leis da década de 70, por isso o termo foi importado para o Brasil, né, chamando merchandising a publicidade, para poder driblar essas questões jurídicas, né? Mas não interessa. O que interessa nesse momento é que a gente tem que entender qual que é o objetivo que a empresa tem com a comunicação. Qual a diferença entre mercado, segmento de mercado e nicho? O mercado ele é composto de todas as pessoas passíveis de consumo, empresas, concorrentes, tudo isso faz parte do mercado, né? Aí a gente eu até coloco uma outra divisão aí. Vamos trabalhar com massa, segmento e nicho. Tá bom. Então, massa são todos os consumidores, de qualquer idade, sexo, renda, raça, escolaridade. Antigamente, as empresas, elas vendiam para o mercado de massa. Então, ela fazia o produto que ela queria do jeito que ela queria, as pessoas compravam porque não tinham opção. Passado a evolução empresarial e a evolução do consumo também, as pessoas começaram a querer produtos mais específicos. E as empresas começaram a entender que era mais inteligente elas identificarem que consumidores estariam aptos a consumir os produtos que elas tinham ou os produtos que elas estavam aptas a desenvolver. E aí as empresas começaram a trabalhar com segmentos de mercado. Segmentos são grandes concentrações de pessoas, mas pessoas que tenham características de consumo semelhantes para o seu produto. Então, assim, quando eu estou falando de segmentos, eu estou falando de milhões. Como, por exemplo, um coletivo interessado em cosmética, por exemplo, é um segmento? É um segmento, mas aí tem uma... Em cosmética, sim, seria um segmento. Mas eu vou dar um exemplo, porque existe uma diferença muito pequena entre segmento e nicho. O que é um nicho? O nicho é o princípio de um segmento. Ele é formado por poucos consumidores e poucos concorrentes. Só que consumidores que têm características de consumo muito específicas para um determinado produto. Então, por exemplo, colecionadores. Eu sou colecionador de Fusca, né? Ou colecionador de carros antigos. São pessoas que têm essa característica e que se desdobram para comprar o produto e se jogam para comprar o produto. Isso é um nicho de mercado. Para esse nicho, provavelmente, tem poucas empresas que atendem. Agora, à medida em que muitas pessoas vão gostando de carros antigos, vão querendo comprar carros antigos, vão surgindo novas empresas querendo fornecer isso. Aí se e aí torna vai um aumentando, segmento. se torna um segmento. Por exemplo, até o outro dia, alimentos sem agrotóxicos, alimentos saudáveis, faziam parte de um nicho de mercado. Hoje já é um segmento de mercado, porque já tem muito mais gente que adere a esse tipo de alimentação e aí a gente tem muito mais concorrentes trabalhando nesse mercado. Como então, produtos veganos, por exemplo. Produtos veganos. Para o meu modo de pensar, já não é mais nicho, já é um segmento, porque a gente já tem muitas pessoas aderindo a esse tipo de consumo e muitas empresas atendendo a esse perfil de consumidor. Então, o nicho é o princípio de um segmento. O segmento é quando eu tiro da massa consumidora, de todas as pessoas iguais, pessoas que tenham características de consumo semelhantes para o meu produto. E a massa é quando junta isso tudo. Massa é todo mundo. Bem, a nossa conversa de hoje aqui no Chá com Ideias vai ficando por aqui. Mas eu espero... Mas peraí, vai ficando por aqui não.
Aqui, eu fiz hoje pra gente um chá com bolo, porque além de gostar muito e querer te oferecer um chá com bolo... Não, e tá uma delícia esse chá, viu? Mas não sou só eu que estou fazendo isso não, sabe? As empresas, elas estão entendendo que os consumidores, eles querem vivenciar momentos mais próximos, eles querem vivenciar experiências. E uma aproximação com o consumidor se dá muito através de um chá, de um café, de um bolo, né, de uma conversa mais intimista, gastando-se mais tempo, sabe? Ouvindo, prestando mais atenção no outro. Então essa é uma estratégia muito simples, né, mas muito acolhedora que as empresas cada vez mais adotam para poder entender melhor dos seus consumidores. Então eu espero que várias vezes nós possamos conversar regados a chá e bolo e que as empresas também tomem atitudes verdadeiras de aproximação com seus consumidores para entendê-los como pessoas, muito mais que como consumidores. Não, perfeito. E essa é a ideia também do nosso Chá com Ideias, tornar a nossa conversa aqui mais próxima e mais íntima de você. Eu espero por vocês em nosso próximo Chá com Ideias e nosso próximo fragmento teórico. Até lá!